relacionamento atual é o certo pra mim? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E muitas pessoas me perguntam coisas no direct e às vezes eu respondo só por lá, quando é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu republico nos stories, mas eu respondo sempre pra pessoa pessoalmente, lá no direct. Mas aí, uma das perguntas foi baseada nesse tema e eu achei bem interessante trazer para todo mundo, porque são várias pessoas que me perguntam coisas a respeito disso. Então, será que o relacionamento que eu estou é o certo para mim? Como é que eu vou saber disso? E o que que eu faço? Como é que é isso, Fran? Existe alma gêmea? Existe um relacionamento certo? Eu faço o que para saber? Então, vamos conversar. Eu quero que você já prepare as suas perguntas. Aproveita para fazer aqui essas perguntas, para eu poder ir respondendo para você ao vivo aquilo que você quer saber sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Nós criamos a nossa realidade, que nós criamos tudo. Isso eu já venho falando para vocês há muito tempo, eu acredito nisso muito, porque não só pelo que a gente está lendo num livro, mas se a gente puder pensar um pouco e se a gente puder entender que nós somos aquele campo de energia, de atração e repulsão, porque eu sou um campo eletromagnético, né? As minhas células são formadas de átomos que têm os prótons, nêutrons e elétrons, então é um campo eletromagnético. E se eu sou toda formada de átomos, então eu sou um grande campo eletromagnético. E o campo eletromagnético é um campo que atrai e repele frequências, atrai frequências similares e repele frequências que não são compatíveis, que não têm ressonância. Então significa que, cientificamente, eu atraio a minha realidade, cientificamente. Espiritualmente, eu também posso dizer que eu atraio a minha realidade, porque eu vim para a Terra para ter as experiências que eu escolhi para aprender as virtudes que eu acho que eu preciso, para me recriar, né? Para me reinventar, como a gente está estudando e aprendendo nesse livro, ou relembrando. Então, significa que de alguma forma, tudo que eu estou vivendo, eu escolhi e eu estou escolhendo. Mas, Fran, como é que pode isso? Tá, a gente vai abordar sobre isso daqui a pouco. Eu quero já entrar nesse assunto do relacionamento. Se eu estou escolhendo de acordo com o que eu preciso aprender, significa que aquele relacionamento que eu estou hoje é o relacionamento ideal para eu enxergar questões que eu preciso ver em mim. Eu atendo muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos mesmo, de abusos em todos os níveis, físico, verbal, social, psíquico. Existem muitas coisas, né, que a gente se permite viver. E eu conheço muitas pessoas que vivem abusos em graus bem elevados dentro dos relacionamentos e ainda assim ficam ali e mantêm aquele relacionamento. Esse relacionamento é o ideal para a pessoa? Sim, é o ideal. Mas como assim é o ideal? Porque a partir daquela experiência eu estou entendendo o quanto que eu estou me desvalorizando. A partir daquela experiência eu estou entendendo quanto que eu estou precisando me amar. A partir daquela experiência eu estou entendendo que as minhas escolhas para mim está sendo tão sem valor. Eu estou aprendendo através disso que eu não estou me dando o respeito, o carinho, a atenção devida e o valor devido. E isso tem muitas raízes, tanto na infância quanto na genética dos nossos ancestrais. Muitas vezes, e acreditem, muitas vezes nós vivemos o abuso e o desvalor no relacionamento para honrar a nossa mãe, para honrar as nossas ancestrais, ou porque
elas disseram que nós não éramos boas, tipo assim, a minha mãe disse que eu era um peso, a minha mãe me disse que eu era ruim, a minha mãe me disse que eu não devia ter nascido, a minha mãe me disse que eu sou um estorvo, a minha mãe me disse que eu vi na hora errada, de que eu tinha que ser um menino, ou que eu tinha que ser uma menina. A minha mãe, ou seja, aquelas coisas que a nossa mãe falou pra gente na infância ficam registradas no nosso subconsciente. Lembrando que a nossa mãe é o arquétipo para a criança, é o arquétipo do amor verdadeiro. Se esse amor me rejeitou, eu vou achar que é normal eu ser rejeitada. Se esse amor me machucou, se eu me percebi a partir desse lugar de ser machucado quando eu era criança, eu vou entender que é normal as pessoas me machucarem. Se eu tinha que suplicar o amor e fazer tudo para agradar minha mãe, para ter um pouquinho de atenção, eu vou entender que eu tenho que me esforçar muito para ter um pouquinho assim de amor e que eu me contente com as migalhas, porque é melhor do que nada. Então, sem perceber, eu vou estar repetindo esses padrões mesmo na fase adulta. Eu vou entender que é isso que eu tenho para viver, porque foi isso que eu aprendi que existia para mim. Isso é um dos aspectos que podem acontecer nessa situação onde a gente vive o relacionamento certo, para encontrar pontos onde a gente precisa ajustar dentro de nós. Uma outra forma de relacionamento que aparentemente não é compatível, né? Não é o relacionamento mais ideal, mas que é o relacionamento certo naquele momento para mim, são pessoas iguais. Eu também atendo muitas pessoas que falam, não, mas é porque o meu marido é muito nervoso, meu marido briga por tudo, meu marido grita, o meu marido isso, meu marido aquilo. E quando a gente começa a pesquisar a própria pessoa e o seu subconsciente, a gente percebe e a pessoa se reconhece entendendo que ela é igual, que ela tem características muito parecidas com aquele marido. Ou o contrário, vê que o marido tem medo, medroso por tudo, poxa, meu marido não enfrenta as coisas, meu marido tem medo, meu marido super protege o nosso filho, meu marido quer se colocar no lugar do nosso filho, em vez de deixar o nosso filho crescer, ele vai lá e super protege, ele vai lá e não deixa o menino brincar, não deixa o menino, não deixa isso fazer. E aí a gente vai pesquisar no subconsciente da pessoa, não, eu tenho medo de errar como mãe, eu tenho medo de magoar o meu filho, eu tenho medo de causar um trauma nele, eu tenho medo de fazer uma besteira, ou seja, medo por medo. Às vezes são só pequenas áreas que diferem, pequenos sinais que diferem, mas é um espelho. E os relacionamentos são assim. Os relacionamentos geralmente, eles servem para nos espelhar. Eles servem para nos mostrar algo bem importante, às vezes completamente oculto sobre nós. Existem relacionamentos que fazem com que a gente se sinta boba ou bobo, fazem com que a gente se sinta a pior pessoa do mundo, faz com que a gente sinta que a gente é toda errada, que o outro é todo errado, faz com que a gente sinta que o problema da relação é a gente. O outro pode fazer com que a gente se sinta assim, ou a gente pode permitir com que o outro nos coloque nesse lugar. E para que serve isso? Isso é um relacionamento certo para mim? Possivelmente sim, por quê? Se eu atrair essa situação, é porque algo naquela situação é exatamente o que eu preciso naquele momento. Talvez para parar de me sabotar e de permitir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ter pessoas dizendo que eu não valho. Ter pessoas dizendo que você é qualquer coisa. É como se fosse um sacolejo dizendo, acorda e se ame e pare de aceitar migalhas. Enquanto eu estou aceitando migalhas, os relacionamentos que virão para mim são relacionamentos que vão me oferecer migalhas, e eles são os relacionamentos certos.
Porque só assim eu vou ficar entendendo. É como se eu precisasse olhar de novo, e ver de novo, e ver de novo. Então, na verdade, não existe relacionamento que não é certo pra mim. Não é exatamente essa expressão. Mas qual o relacionamento que eu desejo viver pra mim? Qual o relacionamento que eu gostaria que esse relacionamento pudesse me proporcionar uma vida feliz, com prazer, com realização, com alto valor, com respeito, cumplicidade, intimidade, reconhecimento, elogio, brilho, alegria, cumplicidade, companheirismo, divertimento, confiança, segurança. Nossa, quanta coisa linda! Todo mundo quer viver esse relacionamento. Todo mundo, os homens e as mulheres. Tem uns que querem tanto viver isso, que tem medo de viver e se prender a isso. Então, colocam muitas barreiras. Mas todos nós queremos viver esse relacionamento, vamos dizer assim, perfeito no nosso conceito. Todos nós queremos isso. Mas por que isso não acontece? Quem pode me dar uma dica? Por que a gente quer um relacionamento, mas a gente vive outro? Por que a gente quer um relacionamento e a gente atrai outro? Por quê? Porque a gente ainda precisa se amar ao ponto de ter alguém que ama a gente. Só por isso. Só porque a gente é um espelho da gente mesmo. E a gente atrai o outro de acordo com isso. A gente atrai o outro de acordo com o que a gente acha sobre nós. A gente atrai o outro de acordo com o que a gente pensa em relação a nós mesmos. Enquanto a gente tiver desvalor dentro da gente, desrespeito, falta de escuta, falta de compreensão da gente pra gente. Enquanto a gente se trair, enquanto a gente não for honesto com a gente vai atrair esse espelho. A gente vai estar permitindo a essa energia de desonestidade, do que não é verdadeiro, porque a gente não está sendo verdadeiro com a gente. Então é como um espelho, é proporcional. Então eu fiz esse movimento, né? Vocês, acho que se não todo mundo, a grande maioria já conhece a minha história. E eu vivi relacionamentos assim, que eu me sentia o nada no relacionamento, eu me sentia a pessoa problemática na relação. Eu me sentia a pessoa que não era boa o suficiente para fazer o relacionamento funcionar. E eu realmente sentia que eu era incapaz disso em algum nível da minha vida, mas em outro nível, lá em algum outro lugar dentro de mim, eu sentia que eu tinha tanto amor para dar e que eu queria tanto e que eu confiava tanto que eu podia encontrar esse amor e que isso era um dos meus maiores desejos, era encontrar esse amor e viver ele no mundo mostrando que é possível um casamento dar certo. Mostrar que é possível um casamento ser como dois eternos namorados. Que é possível um casamento ter fidelidade, honestidade, verdade, alegria, companheirismo, divertimento, leveza, sem disputa, sem posse, sem domínio, sem apego, sem medo. E eu objetivava essa relação nesse nível, mas eu não estava nesse nível, então eu não atraía essa relação, mas eu desejava muito. E aí eu descobri realmente, estudando muito sobre emoções, sobre psique, sobre física quântica, sobre religião, sobre Deus, sobre energia, sobre muitas coisas. Eu estudava bastante, fazia muitos cursos e me trabalhava. Eu fazia terapia, eu recordo que era uma vez com certeza, mas eu não lembro se eram 2 vezes por semana. Durante eu não sei quantos anos eu fiz isso. Mas não eram só terapias normais, eu queria terapias profundas. Então eu fazia, a primeira que eu me lembro foi com uma parapsicóloga, que ela conversava comigo e com todos os espíritos que estavam ao meu redor, porque ela era clarividente, clareaudiente, lia pensamentos,
enfim, ela era uma psicóloga formada, mas o trabalho dela transcendia, então ela tinha um trabalho todo diferente e muito forte, muito. Tipo, ela me atendia de 6 em 6 meses, porque ela morava fora da Bahia. E ela morava em outro estado. E ela ia e voltava, mas era suficiente de tão forte que eram esses atendimentos. E foi mudando a minha forma de pensar sobre as coisas. E aí eu fui estudando. E quando eu não pude mais estar com ela, por vários motivos, eu fui para outras técnicas, mas nessa linha de profundidade, regressão. Eu queria técnicas e terapias que me levassem para o meu mais profundo, porque eu sabia que as questões estavam ocultas dentro de mim, que eu não estava dando conta de encontrar as respostas e que eu sabia que elas estavam aqui e que eu tinha que liberar esses traumas da infância, essas coisas que eu absorvi, que eu compreendi como verdades. Eu queria tirar traumas de outras memórias, eu queria liberar esse corpo, essa mente, essa emoção, esse canal, para eu estar limpa no sentido de translúcida, de descontaminada, para poder ser quem eu sou. Porque enquanto a gente está completamente preenchida do que a gente foi, ou do que os nossos ancestrais foram, meu pai, a minha mãe, meu avô, enquanto eu estou absorvendo a vida deles como verdade para a minha própria vida, eu não estou livre para ser quem eu sou. Eu estou intoxicada do que eu não sou. E aí eu não posso viver o que eu sou. Mesmo que eu tenha informações muito boas dentro de mim, se aquilo não for o meu carimbo no mundo, se aquilo não for aquilo que eu escolho ser, não vai servir para mim. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, se o meu pai, ele é administrador, ele é um excelente administrador, ele fez quatro faculdades. E ele é uma pessoa excelente com finanças, excelente com administração, organização de empresas. Então, ele sempre foi muito reconhecido nessa área e ele é muito bom, muito bom. Só que eu não escolhi isso para minha vida. Então, essa informação dentro do meu DNA de seguir a carreira mas nessa área da lógica não serve para mim. Mesmo que seja uma coisa boa, eu posso liberar. Eu posso deixar a genialidade dele, a cultura dele, né? Eu posso deixar várias coisas, mas eu não preciso deixar dentro de mim exemplos que eu não vou utilizar. Entende? A gente se enche de muita coisa, a gente traz e carrega todo mundo nas nossas costas. A gente traz os traumas da mãe, os traumas do pai, os traumas do avô, da avó, do tio, da tia, da prima. Até dos filmes de televisão a gente traz os traumas. Os filmes, as novelas, dos amigos, da escola. A gente carrega tanta mala que a gente se perde, a gente não sabe mais quem a gente é, o que a gente gosta, o que faz a gente feliz. Então a gente tem que desarrumar as malas e tirar as bagagens, e foi isso que eu fui fazendo durante todos esses anos. Eu sabia que eu tinha que desarmar, que eu tinha que encontrar as minhas questões, olhar para elas e ter a coragem de aprender com elas. Eu sabia que ia ser desafiador em muitos momentos, eu sabia que eu precisava fazer isso para me libertar e ter um relacionamento feliz, porque o relacionamento é o seu mais profundo espelho. Não tem como eu viver um relacionamento pleno de amor se eu não me amo. Não tem como eu viver um relacionamento de respeito se eu não me respeito e não respeito o outro. E eu tô falando do respeito na perspectiva mais elevada. Eu não tô falando de uma agressão, tipo assim, eu rejeito o outro, eu agrido o outro para eu me manter no respeito. Não tô falando isso porque isso não é respeito. Isso é outra coisa, isso é agressão, isso é defesa, isso é outras coisas. Mas o verdadeiro respeito, ele vem do amor.
Todas as virtudes verdadeiras vêm do amor, são filhas do amor. Então o respeito vem do amor, o alto valor vem do amor, a segurança interior vem do amor, a autoconfiança vem do amor. Então são filhos do amor. Enquanto eu não tiver restaurado isso em mim, como eu vou viver e atrair alguém que está em outro lugar, vibratoriamente falando? Eu não vou encontrar essa pessoa até que eu possa desenvolver a mesma frequência vibratória. Então, se eu quero um amor que seja mais compatível com o que eu desejo, eu tenho que me transformar nisso. Se eu quero uma pessoa amorosa do meu lado, eu tenho que ser essa pessoa para mim. Se eu quero uma pessoa que me elogie, que sorria para mim, que brinque comigo, eu preciso fazer isso comigo. E um dos maiores medos das pessoas no relacionamento é o medo da solidão. Aprenda a estar feliz com você. Porque esse é o primeiro antídoto para você, é um dos primeiros antídotos para você estar feliz no relacionamento. Aprenda a ser plena com você, pleno com você. Ser pleno não é se fechar numa caixinha no mundo isolado, não. É estar feliz, é te levar para ver o pôr do sol, é botar uma música para você dançar, em vez de você ficar, poxa, não tem ninguém para dançar comigo. Não, é você se sentir, pô, que legal, eu tô aqui dançando. É você se levar para tomar um sorvete, se você quiser. É você se levar para assistir um filme no cinema. Comer pipoca ali, ó, pô, que massa esse filme, que legal. É se divertir com você. É sentir que você é uma excelente companhia, que você é uma pessoa maravilhosa e fantástica, que você é um presente para você e para o universo. É você entender seu valor, é você encontrar a sua potência de ser você. É você ter tanta segurança das suas qualidades que ninguém vai derrubar esse muro, no bom sentido de muro que eu tô falando. Ninguém vai derrubar essa certeza. É você ter tanta certeza do seu brilho, de quem você é, que ninguém vai derrubar isso. E então, quando você tá feliz com você, não é isso que acontece? As pessoas me dizem isso, Fran, quando eu não tava mais procurando, quando eu tinha desistido, quando eu tava feliz, aparece alguém na minha vida. Por quê? Porque nesse momento, você está atrativa, atrativo. No momento em que você está feliz, no momento em que você está plena, no momento em que você está, sabe, alegre, é o momento que você irradia a conexão de atração. Ninguém quer uma coisa fechada para estar do lado, uma coisa que fica reclamando, que fica se diminuindo, que fica se menosprezando, que fica se autodestruindo, que precisa de alguém para salvar e que precisa do outro para viver e para se alimentar. Você não consegue ficar o tempo todo amando essa pessoa. Ah, Fran, mas eu sou assim. Então muda. Você pode mudar, você pode se reinventar, você pode se recriar. Sim, você pode fazer isso. Mas como eu faço isso? Comece agora. Comece agora, hoje, olhando no espelho e enxergando as suas qualidades. Comece agora parando de se machucar. Agora. Comece agora dizendo não para todas as vezes que você for falar coisa ruim de você. Comece agora elogiando cada voltinha dos seus cachinhos ou cada brilho do seu olhar, sei lá, se elogia aquilo que você tiver de se elogiar. Se coloque pra cima, não com ego, não tô falando de ego aqui, eu tô falando da sua mais alta verdade. Encontre o seu brilho e deixe ele tão brilhante como o sol, que nada apaga o brilho do sol. Ele ilumina até a lua, ele ilumina tudo que ele toca. E mesmo que a gente junte todo mundo e comece a falar mal do sol, ele não vai deixar de brilhar, porque ele sabe quem ele é. Mesmo que a gente rejeite o sol e diga, eu não quero você aqui, você está matando a plantação, você está muito forte, que calor, que horror. Mesmo que a gente fale mal do sol e queira humilhar o sol, diminuir o sol, rejeitar o sol, abandonar o sol, excluir o sol, seja lá todos os sofrimentos que a gente vive, se a gente fizer isso com o sol, ele vai se manter sendo quem ele é.
ele vai se manter igualzinho, brilhante, potente, inteiro, irradiando o que ele é para fora, porque ele é pleno daquilo. E isso faz a integridade, a autenticidade e o real brilho ir para todos os lugares. Assim você atrai as pessoas verdadeiramente compatíveis, sempre verdadeiramente compatíveis com o seu nível. Então, seu nível vibratório. Então, quanto mais luz você irradiar de dentro de você, maior luz você vai irradiar nos relacionamentos. Só que tem um detalhe. Esse conceito ele deve vir com uma plenitude profunda. Exemplo. Eu percebi, não só em mim, mas eu percebi em outras pessoas, que um padrão, o seguinte padrão, oculto, invisível, a gente não percebia, só depois de muita pesquisa interna que eu fui encontrar esse padrão em mim. Eu atraía as pessoas mais complexas e complicadas, eu atraía as pessoas mais desajustadas, sei lá se essa palavra é mais apropriada, mas eu atraía as pessoas que estavam mais desorganizadas para eu poder organizar. Aí eu deixava todo mundo organizadinho e aí acontecia alguma coisa que a relação acabava. E aí eu atraía outra pessoa completamente desorganizada, que dava um trabalho e era um monte de sofrimento. E aí eu organizava essa pessoa. E aí acontecia alguma coisa que o relacionamento acabava. Então eu descobri que eu tinha um padrão de querer salvar as pessoas, querer curar as pessoas, de querer resolver a vida do outro. E quanto mais eu fazia isso, e eu perguntei pra mim, mas pra que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso para ter certeza de que eu sou uma pessoa boa. Eu quero fazer isso para que Deus fique orgulhoso de mim. Eu quero fazer isso para coisas nesse nível, para eu entender o meu valor, para eu entender que eu sou uma pessoa que Deus pode se orgulhar. Mas não precisa. A gente não precisa se sacrificar para encontrar o amor de Deus. A gente não precisa se sacrificar para encontrar o amor de ninguém. A gente só precisa brilhar como o sol. A gente só precisa ser o nosso melhor. A gente só precisa ser tudo que a gente escolhe ser de mais elevado. Porque se a gente brilhar como o sol, o nosso brilho pessoal, se a gente escolher ser o nosso melhor todos os dias e ir crescendo esse melhor, o que a gente vai atrair? Alguém compatível com essa luz. Por isso, todos os relacionamentos atuais são os relacionamentos perfeitos, porque eles estão na nossa frequência, sempre na nossa frequência vibratória. Então eles estão nos mostrando a nós. Quando eu comecei a me relacionar com o Paulo, que é meu atual esposo, minha alma gêmea, eu olhava pra ele assim, todas as coisas lindas que a gente vive, que a gente viveu. Eu sentia a paz profunda de estar com ele, eu sentia e sinto, né? A segurança e o acolhimento e a plenitude de estar com ele. E eu pensava assim, caramba, eu consegui mudar o meu campo vibratório. Eu não ficava pensando eu consegui alguém bom pra mim, porque eu já tinha a compreensão disso, real. Então eu pensava, eu consegui mudar, eu consegui entender o meu valor. Caramba, agora eu tô conseguindo experimentar o fruto do que eu plantei. E às vezes a gente quer colher esses frutos bem rápido. Às vezes a gente tem pressa e não adianta ter pressa. Não adianta nem ter pressa e não adianta se comparar ao outro. Não adianta, porque cada um tem o seu tempo. E foi isso que eu falei com uma das pessoas no direct. Eu falei, olha, hoje esse corpo tem 44 anos e eu encontrei Paulo com 34 ou 35, eu tenho 6 anos com ele. E se eu me comparasse,
a outras pessoas, eu podia dizer, caramba, é muito tempo, né? Todas as minhas primas estavam casadas, o meu irmão estava casado, e a minha família, né? Nas reuniões, nos aniversários, todo mundo com seus parceiros, e eu sempre sozinha. Mas eu estava sozinha de verdade, feliz. E isso é uma dica que eu dou pra vocês, gente. Esteja feliz com você. É impressionante como a gente se submete a abuso e a migalhas por medo de estar sozinho. E aí eu pergunto pra vocês, vale a pena? Porque é uma pena mesmo, é um martírio, é uma pena que a gente está cumprindo, é uma prisão. Vale a pena? Vale o sofrimento? A gente passar por tanta coisa para não estar sozinha? Que coisa tão horrível é essa de estar sozinha? É maravilhoso estar sozinha. Faça disso o seu momento de renascimento, de reclusão. Dure quanto tempo durar. Alguns de vocês sabem que o meu momento de completa solidão durou 7 anos. E entre 7 e 10 anos eu estava completamente sozinha. E nesse período eu aproveitei para me reinventar, para me recriar, para me curar, para me conhecer, para me reestruturar, para tirar todas as coisas que eu tinha construído, que eu tinha me permitido viver, que não foram coisas que eu queria no meu consciente, mas foram coisas que eu precisei no meu subconsciente. Eu precisei passar por todos aqueles sofrimentos para entender que eu não precisava deles. Eu precisei passar por tantas coisas, de ouvir tantas coisas ruins para entender que eu não precisava daquilo. Paciência. Tem pessoas que não precisam passar por tantas coisas e tem outras que precisam. Mas se eu ficasse me culpando, me martirizando, me diminuindo pelos erros ou pelas escolhas que eu não fiz ou que eu deixei de fazer ou que eu fiz que não foram boas, eu não estaria hoje onde eu estou, com a pessoa que eu estou, vivendo o que eu vivo. Então a gente tem que fazer escolhas. Ou fica grudando o passado e o sofrimento e vive ele todos os dias, ou solta tudo e assume a responsabilidade de ser você, de estar com você e de ser o seu melhor. Assim você vai atrair o melhor do seu relacionamento dentro dele ou atrair alguém compatível com o seu campo vibratório. Então dessa forma a gente pode atrair alguém. Ah, Fran, mas eu tô com alguém maravilhoso, alguém que me ama, alguém que me respeita, que me deseja, um homem maravilhoso, mas eu não sinto vontade de estar com essa pessoa, eu não sinto amor, é uma coisa que eu não consigo. E aí a pessoa se sente completamente destruída porque tem que amar aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa boa. E quem disse que a gente tem que amar o outro porque o outro é bom? Todo mundo é bom. Existem milhares de pessoas boas no mundo e eu tenho que amar todas elas? Eu tenho que amar todo mundo que me ama? Não. Eu tenho livre escolha de amar ou não amar, de escolher ou não escolher. Mas aí existe um outro ponto que é, será que eu não estou amando essa pessoa porque eu estou bloqueada para amar? E aí a gente tem que trabalhar isso. Ou eu não estou amando essa pessoa porque realmente não é essa pessoa. É como se esse ciclo se finalizasse e eu precisasse seguir adiante. Como eu vou saber disso? Eu vou saber disso se eu já desenvolvi essa percepção comigo. Se eu não desenvolvi, quieta e desenvolve-a. Quieta aí. E vai meditar, vai fazer alguma coisa para se conhecer melhor, para conseguir escutar o seu coração, para sentir a escuta da sua alma, para perceber os sinais verdadeiros e não os sinais de fuga, e não os sinais de rejeição, do amor, do afastamento, e não os sinais de proteção desse amor.
Porque quando a gente começa a amar de verdade, uma das primeiras coisas que chega é medo de perder esse amor. Aí quando eu começo a amar, eu fico inseguro. Eu tava tão segura, eu tava tão brilhante, eu tava tão maravilhosa. Aí quando eu encontrei alguém maravilhoso e comecei a amar esse alguém maravilhoso, aí eu fiquei inseguro, fiquei ciumento, fiquei medroso, fiquei outra pessoa. Voltou tudo de novo. Por quê? Porque quando eu amo, eu fico com medo de perder esse amor. Pra que serve isso? O amor não é uma posse. O amor não é uma corrente. A gente nunca vai possuir o outro, porque o amor é impossuível. A gente jamais vai conseguir obrigar ninguém a nos amar, porque é impossível. O amor é um sentimento absolutamente livre. E por mais que você acorrente alguém, ele vai estar ali um corpo, vai estar ali morto naquela relação. Pra quê? Pra que estar com alguém que não está feliz de estar do seu lado? Libera esse alguém para ser feliz, para que você possa atrair alguém que está compatível. Existem muitas pessoas compatíveis com cada um de nós. E não é por isso que você vai ficar aí caçando, procurando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para não ter medo e viver intensamente com honestidade, inteireza, sinceridade, doação, entrega, amor, divertimento, prazer, aquilo que você está vivendo. Vive inteiramente, vive com toda a sua verdade, vive aquilo olho no olho, sorrindo, sendo o melhor amigo, sendo confidente. Vive a sua verdade sem medo e sem posse, sem medo e sem criar caraminholas na cabeça. Nós, mulheres, por muitas coisas, por ter um subconsciente maravilhosamente abstrato e ter um subconsciente maravilhosamente lúdico, a gente às vezes, quando a gente tem registros de sofrimento, a gente pega esse lindo cérebro lúdico e a gente cria coisas de sofrimento e a gente começa a imaginar um monte de coisa que às vezes não está acontecendo. E aquilo causa muitas brigas na relação e acaba ruindo esse amor. Acaba trincando muitas coisas que podem ser curadas, sim, podem ser curadas, tudo pode ser curado quando os dois decidem juntos, de verdade, curar. Tudo pode ser curado se você se disponibiliza, se você se predispõe a se dar uma chance para essa relação. Tudo pode ser curado quando vocês dois, não é um, quando os dois decidem fazer isso de coração. Então, é muito importante o olho no olho, é muito importante essa conversa franca, de dizer, olha aqui, vamos aqui olhar pra gente, o que a gente escolhe viver. O que você realmente quer? E tá tudo bem, se você quer ir e seguir adiante, tá tudo bem, eu desejo a sua felicidade, mas olha pra cá e vê se você quer fazer mais uma vez valer, se você quer tentar mais uma vez, e a gente pode fazer alguns ajustes para que fique bom para os dois, para que os dois estejam felizes nesse relacionamento, para que os dois estejam leves, para que os dois estejam satisfeitos com essa relação. Então é uma conversa madura, e quando a gente tem essa disponibilidade de conversar sem cobrança, mas com a nossa verdade e com a nossa lealdade, honestidade sobre aquele brilho do sol, sobre aquele valor, aquela integridade que a gente falou quando a gente estava sozinho, e é manter esse brilho dentro da relação, manter essa chama dentro de nós e dentro do relacionamento. Então aí a gente pode estar, quando a gente se sente forte, aí a gente pode viver esse amor que a gente sonha, quando a gente se transforma nesse amor que a gente quer atrair para nós. Então eu tive que aprender muito. E tem pessoas que falam assim, vocês são um casal exemplo.
De verdade, eu não quero ser um casal exemplo. Eu posso até ser um casal inspiração. Porque exemplo encaixota a gente, tipo assim, eu não posso errar, eu não posso fazer nada. Não, eu não quero ser exemplo, eu quero ser só uma inspiração, porque eu tô livre. A gente tá livre para ser o nosso melhor e para não ser também, sabe? Mas a gente constrói escolhendo todos os dias ser o nosso melhor, mas a gente não tá preso a esse rótulo. Então, ser uma inspiração, ser uma inspiração para as pessoas como casal, como pessoa, não foi algo que foi num estalar de dedos. As pessoas que me conhecem hoje olham e dizem, nossa, que relação linda. Mas as pessoas que estão aqui comigo, que me conhecem há 10 anos atrás, as pessoas que estão aqui, que me conhecem há mais de 10 anos atrás, sabem. Sabe aquela história que diz assim, você está... eu não sei direito. Tipo assim, é uma frasezinha que fala assim, não me julgue antes de olhar como estão os meus sapatos, né, do caminho. É uma frase mais ou menos assim. Então, os meus sapatos no caminho como estão. Como foi essa estrada, como foi esse caminho. O que eu tive que abdicar, o que eu tive que fazer. Eu lembro que a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, 4 anos mais nova que eu. E ela dizia que eu era especialista em fazer cursos, que a minha especialização era cursos. Eu tenho 49 cursos. Eu tenho 49 certificados, não 49 cursos. Eu tenho 49 certificados. E a minha família dizia assim, Fran, você é formada em cursos. Eu tenho uma graduação de fisioterapia, mas, enfim, ela dizia assim pra mim, que a minha graduação principal era cursos. E eu ficava dentro de cursos mesmo, porque eu sabia que ali eu estava me trabalhando, curando e ainda assim aprendendo. Então eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas vivências e eu me trabalhei muito em terapia, porque eu sabia que eu era tão importante para mim que eu merecia isso. E eu não desisti de mim. Eu sabia que não tinha ninguém que podia me salvar. Então se você está esperando alguém para te salvar, desiste disso e arregaça suas mangas e vai para cima da sua cura. Esteja você no relacionamento ou esteja você sem o relacionamento, arregaça as mangas e vai para o seu autoconhecimento, vai para a sua autocura, da forma que você souber, da forma que você... Hoje tem tudo na internet. Nossa, tipo assim, eu tô fazendo uma meditação todos os dias, segunda a sexta eu faço meditação de luz 7 da manhã. Às 15h15, desculpe, 17h17, às 17h17 eu tô fazendo estudo espiritual que tá abrindo assim, a mente de todo mundo que tá lá comigo de segunda a sexta. Vou fazer isso, vou me dar folga no final de semana, tá, gente? E agora à noite, todo dia, de segunda a sexta, eu tô fazendo aqui às 20 horas lives sobre temas de relacionamentos. São 3 lives por dia de graça, são 3 horas do meu dia de graça que eu tô dando para orientar pessoas para que elas não precisem passar pelo que eu passei. Não só eu tô fazendo isso, mas muitas pessoas estão fazendo isso. Principalmente nesse período de quarentena, tem um monte de gente fazendo lives maravilhosas. Realmente pessoas competentes, estudiosas, sérias, fazendo lives maravilhosas sobre autoconhecimento, sobre todos os temas a gente pode encontrar. Então hoje em dia a gente não pode reclamar, porque a gente tem as ferramentas, a gente tem a orientação, a gente tem... eu não tenho dinheiro para pagar. E daí? Vai, faz online de graça. Eu tô aqui, ó, pergunta, eu tô aqui para responder a sua resposta. Vai e se joga no seu autoconhecimento, se joga no seu amor próprio, se joga nessa luz que você é. Deixa ela vir, deixa ela florar. E entende que você pode acolher o que você está vivendo hoje. Essa pessoa que você está vivendo hoje é a pessoa certa para fazer você enxergar e viver experiências que você só poderia viver com essa pessoa, para encontrar o que você só poderia encontrar com essa pessoa, para transformar o que você precisa transformar, que só esse relacionamento lhe proporcionaria. E então, quando você aprende, você segue, e é uma escada, sim.
é uma escada e é sábio aceitar subir a escada. É humilde. Humildade no sentido mais elevado, humildade no sentido de reconhecimento de uma sabedoria superior, de que eu não preciso me sentir nem mais nem menos do que ninguém. Então, humildade de sim subir os degraus da escada, de entender que, opa, preciso olhar direito para isso aqui, eu preciso aprender a respeitar mais o outro, eu preciso aprender a escutar o outro. É incongruente eu querer um amor nesse nível e oferecer esse nível. Não vai funcionar. Então eu tenho que estar pronto para oferecer um nível de abertura, de sexualidade, de entrega, de fidelidade, de verdade, de lealdade com a gente, de limites, saber, olha, amor, não tô dando conta disso aqui. Mesmo que isso aqui seja uma coisa boba pra você, mas pra mim, não tô dando conta, por favor. Como é que a gente pode fazer pra ficar mais leve pros dois? Porque eu realmente não tô dando conta. É muito melhor do que a gente chegar, você tá fazendo isso e tá me machucando e tá, nananã, e aí a gente briga por tudo, não é? Não precisa. A gente pode dizer, poxa amor, eu não tô dando conta disso. Tá difícil pra mim isso aqui, tá bem desafiador pra mim essa parte. Por muitas questões eu tô sentindo dessa forma. Fala de você, não aponta pro outro. Fala de você. Então existem muitas e muitas formas da gente estar crescendo a relação, mas lembre-se, o relacionamento que você está é o relacionamento ideal pra você. Porque ele está te mostrando aquilo que você precisa nesse momento. E às vezes a gente tem uma reta para chegar num ponto, né? A gente quer sair de um estado A para um estado B e tem uma reta para esse percurso. Então, imagina essa reta aqui. Só que em vez de a gente seguir essa reta, a gente não tá vendo que esse é o percurso mais curto, tá? Imagina que tem uma reta, imagina que tem várias opções de caminho. Tem um caminho mais curto e tem os desvios. Aí imagina que a gente escolhe um desvio. E imagina que nesse desvio vai ter uma pedra e essa pedra vai machucar o nosso pé, que vai fazer um calo no nosso pé e esse calo a gente vai andar mais adiante, vai ter outras coisas, outros desafios e vai ter espinhos e vai ter mata fechada e a gente vai ter que abrir essa mata, ou seja, a gente passa por diversos obstáculos e aí então nesses obstáculos a gente vai desenvolvendo características de coragem, de resistência, de maturidade, de altruísmo, de poder pensar, poxa, eu vou ajudar aquela pessoa que está aqui comigo, que está lá atrás, que está lá na frente. E, enfim, vai desenvolvendo virtudes e atributos que você não desenvolveria se você fosse na linha reta. Mas a questão é que lá no final você deveria apresentar esses atributos, senão você teria que voltar tudo de novo. E aquele caminho completamente longo foi o caminho ideal para você naquele momento. Tem pessoas que já vieram e já desenvolveram em outras experiências, aqueles atributos, elas podem ir no caminho reto, porque elas já estão prontas para esse caminho. Mas tem pessoas que têm que fazer algumas voltas para poder dar tempo de desenvolver algumas outras qualidades e atributos. Então todos os caminhos também são caminhos corretos, porque eles são os necessários para a gente desenvolver os aprendizados, as virtudes, a força, o alto valor, a descoberta de si mesmo, a sua inteireza. Então todos os caminhos são os caminhos certos. Todas as pessoas são as pessoas certas. Porque quando eu não precisar mais desse caminho, tenha certeza que a gente vai escolher o outro caminho. Se eu não precisar mais desse caminho, eu vou escolher esse caminho. Instintivamente eu vou escolher esse caminho. E se por um acaso eu escolhi o caminho errado de novo e fui para esse caminho, é porque alguma coisa me levou para esse caminho, alguma parte de mim que eu precisava de novo aprender mais algumas coisas nesse caminho.
Então, a gente deve bem dizer todos os caminhos, bem dizer todas as experiências, bem dizer todas as relações, porque elas estão ali para nos colocar num degrau acima. Fran, a gente precisa então sofrer para aprender? De forma nenhuma. A gente não precisa sofrer, nem ser abusado, nem nada disso para aprender. Mas a gente apenas escolhe aprender através do sofrimento ou através do amor. É uma escolha nossa. A gente pode aprender a desenvolver as virtudes, os atributos, através do caminho do amor. Mas é uma escolha. Para isso a gente tem que se disponibilizar a aprender, a encontrar questões, a simplesmente se desnudar, se desvendar, a se desmascarar para a gente mesmo. E para a gente aprender a partir disso, se reconstruir, sem precisar de algo que nos arranque as máscaras, sem precisar de um espinho que arranque as máscaras. Não, você vai lá, por livre e espontânea vontade, e tira as máscaras. Não precisa de um sofrimento para a gente evoluir, para a gente buscar a terapia. Não precisa de um sofrimento para buscar fazer um curso de autoconhecimento, para buscar fazer qualquer prática ou técnica de autocentrar-se. Não precisa estar no sofrimento, no desespero, na doença para fazer isso. A gente pode fazer isso por escolha. Então a gente vai estar escolhendo o caminho reto, onde a gente tira as máscaras por livre e espontânea vontade. E não por pressão, por medo, por agonia, por qualquer sofrimento. Por isso a gente escolhe cada dia o caminho que a gente quer seguir. Não a cada dia, a cada momento nós estamos escolhendo esse caminho. A cada pensamento que nós estamos construindo, a gente está escolhendo esse caminho. A cada sentimento que a gente permite entrar no nosso coração, a gente está escolhendo esse caminho. O caminho da dor ou o caminho do amor. Nós podemos aprender pelos dois caminhos. E na verdade, mais profunda, é o amor que ensina. O sofrimento só faz a gente arrancar a resistência, a teimosia. E quando a gente solta, diz, agora tudo bem, eu desisto de lutar contra tudo isso, e a gente desarma-se, aí vem o amor e ensina. Então é melhor desarmar logo, é melhor, não resistir, é melhor a gente simplesmente aprender a amar, se entregar para o amor aqui dentro. Então a gente encontra esse amor que a gente tanto busca em outra pessoa, num parceiro, e a gente pode viver esse amor. Fran, pode dar exemplos de como a gente se trai? É possível começar a se amar, trabalhar isso dentro do relacionamento que não sentimos que sim, é possível trabalhar isso dentro do relacionamento que você sente que não está certo. Dá exemplos de como a gente se trai assim, o meu marido me chamou pra ir jantar com um casal que eu detesto. Aí eu digo, tá, eu vou. E eu não falo que eu não tô querendo, eu não falo que aquilo vai ser um abuso pra mim, eu não falo e eu me traio. Um outro exemplo que eu me traio, eu não quero fazer sexo, meu marido diz que eu quero fazer sexo, aí eu faço sexo. Eu tô me traindo, eu tô me machucando. Um outro exemplo, coisas assim, coisas que eu não quero fazer, que eu acho que é completamente errado pra mim, e eu faço para agradar o outro, pro outro, por medo de qualquer coisa. Eu não acho que eu não quero mentir, mas a minha esposa me convence que eu tenho que mentir, eu minto só para agradar a minha esposa, e eu tô me traindo com isso. O meu amigo fala que eu tenho que estar aqui com ele, que eu tenho que ligar para minha esposa e falar para ela que eu tô em outro lugar. Eu falo isso para não trair o meu marido e eu tô traindo a minha esposa. Nesse sentido de falar a verdade. A gente se trai quando a gente acha que o outro é culpado pelas nossas questões. Quando eu culpo o outro por aquilo que eu construí, eu tô me traindo. Tô traindo a minha consciência. Então a gente se trai quando a gente não é verdadeiro com a gente. Sim, é mais desafiador você encontrar-se e trabalhar você dentro de um relacionamento, entre aspas, ruim. Mas é possível. No momento todo momento, mesmo no momento de conflito, você vai lá para o seu quarto, para o seu lugar, arruma um cantinho. Deus, me ensina a me amar. Deus, eu não preciso da violência para encontrar o meu valor. Eu posso liberar isso agora. Eu libero dos meus ancestrais. Deus, me ensina
sei lá, você pode meditar, ler um livro legal e dentro de tudo isso você pode sim se melhorar. É possível, é mais desafiador, mas é possível. Tem pessoas que conseguem mais assim do que quando tá tudo bem, que aí relaxa, entra na acomodação e não faz mais nada por si. Acredito que ficar só e se autoconhecer e se gostar depois de ouvir tudo isso, agora acredito mesmo, assim, exatamente. Eu estou aqui trabalhando e trazendo para você algumas dicas muito importantes sobre relacionamento, como você encontrar esse amor no seu relacionamento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos para que eles também possam ajudar-se e ativar no seu relacionamento todas essas coisas boas, tá bom? Até sempre!